Olá! Bolsonaro é alvo de 56 pedidos de impeachment. O último deles foi apresentado pela Coalizão Negra de Direitos. Jonatas Campos conversou com Douglas Belchior, representante da articulação, que fala mais sobre o pedido de cassação. Com mais de 1.000 mortes por dia por coronavírus, o Brasil também enfrenta o aumento de casos de dengue e outras endemias. E trazemos atualizações do despejo ilegal do acampamento Quilombo Campo Grande. Hoje, as tropas de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, atearam fogo no local. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Central do Brasil. As tropas da Polícia Militar do governo de Romeu Zema permaneceram ameaçando as famílias do acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, durante toda a noite de quarta-feira e no dia de hoje. A escola popular foi demolida e os parceiros do acampamento foram impedidos de levar suprimentos e apoio às famílias. Demoliram a nossa antiga escola Serafim de Moraes. Em 98, conquistamos o assentamento 1º do Sul. Essa escola atendia as crianças do 1º do Sul, a comunidade Limeira, Morro Grande, muito querida. Demoliram a nossa escola. Durante a tarde, sob o comando do governador, os policiais provocaram um incêndio criminoso no local onde as famílias produzem alimentos. Além do risco às vidas das agricultoras e agricultores que resistem ao despejo em meio à pandemia, o tempo seco pode contribuir para um alastramento do fogo. O sul de Minas já havia registrado um aumento de mais de 53% nos incêndios florestais. Vamos acompanhar o relato de Tuíra Tulli, que é da coordenação estadual do MST de Minas Gerais. Embarque imediato. A gente está aqui no Quilombo Campo Grande há mais de 36 horas resistindo a essa reintegração de posse ilegal e agora a forma deles atacar a gente e é um conluio entre a polícia militar e o fazendeiro que quer essa terra de volta e essa terra é nossa, colocar o fogo no nosso território, que a gente produz alimento e esse território que é onde a gente cria os nossos animais. A gente quer denunciar a covardia do Romeu Zema por estar legitimando essa ação, por destruir a nossa escola e a gente vai resistir. Já são mais de 104.000 pessoas mortas por coronavírus no Brasil. Enquanto a Covid-19 avança, outras doenças também não dão trégua. Na América Latina, houve um aumento de quase 140% no número de casos de dengue durante a pandemia, em comparação com o ano passado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Zika e chikungunya também apresentaram um crescimento no número de casos. Afonso Bezerra traz as informações. Trilhos do Brasil. A maquiadora Priscila Gonzaga adoeceu exatamente durante a pandemia do coronavírus. Ela foi uma entre as 875 mil pessoas que tiveram dengue neste período crítico do país. Assim que ela percebeu os sintomas, desconfiou que poderia ser Covid, dada algumas semelhanças entre as duas doenças, e ficou muito preocupada com a situação do seu filho. Foram 5 dias de sintomas bem pesados e ficar deitada e água. Teve um dia que eu consegui fazer uma refeição por obrigação, porque eu não conseguia levantar da cama. E como eu cuido sozinha do meu filho em casa, né? E só tá ele é pequeno, eu tinha que levantar, tinha que fazer comida, tinha que dar banho, porque ele é autista e ele não é totalmente independente, né? Apesar de ser criança, ele não é independente. Por causa da Covid-19, o Sistema Único de Saúde ficou sobrecarregado. A rotina dos agentes de saúde foi alterada e os pacientes com sintomas evitaram procurar as unidades com medo do coronavírus, como explica o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, André Siqueira. Com a restrição das atividades, a visita domiciliar para avaliar criadouros do mosquito, visitas domiciliares também para educação em saúde e mesmo para avaliação de casos suspeitos diminuiu bastante. Então as pessoas deixaram de ser investigadas e testadas para essas doenças nessa situação.
Mesmo com o histórico das endemias, muitos estados não aperfeiçoaram o protocolo de atendimento para as doenças recorrentes e se concentraram nos pacientes do coronavírus, como explica o médico Ronald Wolff. Eu tenho visto assim, que, às vezes, a preocupação excessiva com a pandemia tem feito alguns lugares negligenciarem um pouco os pacientes, não só com questão dessas outras endemias, de chikungunya, dengue, outras coisas, mas, assim, às vezes as pessoas precisam de algum exame e tem algumas unidades dizendo assim, nós não estamos investigando isso agora, só quando terminar a pandemia. E essa pandemia pode ficar entre nós aí por 2 anos. Dos trilhos do Brasil, a gente vai parar na cultura. A sugestão de hoje é de um sanfoneiro da Paraíba. Parada Cultural. O de Casa Central do Brasil, quem fala é Lucas Dan, artista, compositor, sanfoneiro da Paraíba, João Pessoa. Vim aqui indicar um disco para vocês, Montanha Russa, do fabuloso Trio Nordestino, de 1974, pela Copacabana. Um disco espetacular, produzido pelo Lindu, com composições de Antônio Barros Cecel, Anastácia, Dominguinhos, João Silva, grandes clássicos como o Chililique e pedradas maravilhosas como Desilusão, de Anastácia e Dominguinhos. Montanha Russa, do Trio Nordestino. Depois do entregador negro humilhado por um homem branco em um condomínio de luxo, esta semana mais um caso de racismo escancara a importância da luta antirracista. A juíza de Curitiba, Inês Arpeleon, condenou um homem a 14 anos de prisão, afirmando na sentença que ele era criminoso por conta de ser negro. Mais informações na reportagem de Camila Piacese. Nathan Vieira da Paz, de 48 anos, foi acusado por ser negro pela juíza Inês Zarpelon de integrar um grupo criminoso que praticava furtos no centro de Curitiba. O fato repercutiu e associações e movimentos populares se manifestaram contrários à decisão da magistrada. A coordenadora do Núcleo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos do OAB de São Paulo, a advogada Ana Lúcia Marchiori, ressalta que a sentença publicada na terça-feira revela o racismo estrutural no Poder Judiciário. Hoje ela soltou uma nota de desculpas para quem se sentiu ofendido. E a gente vê do início da sua nota também aí uma manifestação racista. Na sexta-feira, 3 casos de racismo ganharam os noticiários. Em Valinhos, São Paulo, o contabilista Matheus Abreu Almeida Prado humilha o motoboy Matheus Pires, o chama de semi-analfabeto e diz que ele tem inveja da cor da pele dele, que é branca. Outro entregador por aplicativo também sofreu racismo, dessa vez dentro de um shopping carioca. Matheus Fernandes foi agredido pelo segurança enquanto trocava um relógio de presente para o seu pai. Ainda na sexta, o advogado Gregório Fernandes, de 46 anos, teria ofendido agentes penitenciários em São Paulo, sendo que um deles foi alvo de racismo. O morador do Distrito Federal Wallace Neguerê, do movimento Todos pela Democracia, explicou que os negros estão de mãos atadas diante dos acontecimentos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil, que nós de alvos estamos virando caça. Precisamos mudar isso, precisamos lutar, precisamos, reivindicar, exigir o nosso respeito. Pela primeira vez na história do país, o movimento negro pediu o impeachment de um presidente. A Coalizão Negra por Direitos apresentou na quarta-feira o documento assinado por mais de 600 entidades e personalidades. O pedido se soma aos outros 55 que também exigem a cassação de Bolsonaro. Jonatas Campos conversou sobre esta ação com Douglas Belchior, que é da Coalizão Negra. Entrevista Central. Olá, hoje a Entrevista Central conversa com Douglas Belchior, professor, ativista e cofundador da Uniafro Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Belchior, agradecemos a sua participação e já fazemos uma primeira pergunta. A Coalizão Negra entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Você pode detalhar as motivações jurídicas e sociais de mais essa solicitação? Bom, nós vivemos um quadro de terror.
uma radicalização do genocídio negro no Brasil. Não quer dizer que a história tenha sido muito diferente do que nós estamos vivendo agora, mas não tem nenhuma dúvida que esse governo Bolsonaro radicalizou as contradições no Brasil e tem feito sofrer mais ainda o povo que sempre sofreu, os mais pobres, as pessoas que dependem de serviço público de saúde, as pessoas que precisam e só têm seu corpo e seu trabalho para, na labuta diária, ganhar o seu pão de cada dia. E em relação à pandemia, ou seja, uma situação ruim, um quadro drástico de desigualdade e de violência sistêmica, que em meio à pandemia piora muito mais, fica muito mais evidente. E o governo Bolsonaro é diretamente responsável pela radicalização desses problemas e, sobretudo, pelo número tão vultoso, tão gigantesco, tão assustador de mortes. Ou seja, o Estado brasileiro jogou a sua população à mercê do vírus, que é altamente contagioso e mortal. Então, esses são motivos mais do que suficientes para que o parlamento brasileiro, e principalmente para que Maia, decida se ele vai continuar posando de democrata ou se ele vai efetivamente se colocar como cúmplice desse genocídio. Como tem sido o trabalho social, o seu, por exemplo, que é na área da educação, nesse momento de isolamento social e de pandemia? Nós temos trabalhos de décadas em comunidades, em bairros periféricos, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e esse trabalho está totalmente comprometido por conta da pandemia, assim como as escolas públicas, os espaços de aglomeração, os espaços educacionais tiveram que paralisar seus serviços, os nossos também. Nós organizamos núcleos de educação popular, educação em direitos humanos, com professores voluntários, em comunidades, em favelas, em bairros negros. Isso ficou paralisado esses meses todos, continua ainda sem previsão de volta, mas a nossa atuação não parou, porque a gente foi obrigado, pelo contexto, a se dedicar ao apoio humanitário, acompanhar as famílias com pessoas doentes que o Estado não atende, então a gente colocou em prática um programa de agentes populares de saúde, fazendo acompanhamento também do ponto de vista humanitário, apoiando com alimentação e produtos de higiene e, sobretudo, mantendo a mobilização nos bairros em torno da busca de direitos nesse momento tão difícil de aumento do desemprego, da miséria, da violência. Belchior, você falou dessas atividades que, na verdade, é o povo cuidando do povo, né? E eu queria lhe citar o exemplo da República de Paraisópolis, onde o bairro inteiro se organizou para se proteger contra a Covid-19. Isso é um indicativo de que as periferias vão sair mais organizadas dessa pandemia? Olha, as periferias sempre estiveram organizadas. A luta pela sobrevivência é permanente. As periferias, os bairros negros, como eu prefiro chamar, ou bairros de maioria negra, elas são territórios que são abandonados pelo Estado do ponto de vista dos direitos, da oferta de serviços, historicamente, e, ao mesmo tempo, é o território onde o Estado joga a maior parte dos recursos que eles chamam de segurança pública, mas é de repressão aos pobres, repressão policial aos negros. A população nas periferias já precisa dar conta de sobreviver, de ganhar seu pão de cada dia. Essa organização e esse autocuidado sempre existiu. Agora, é óbvio que a influência política, a incidência política do ponto de vista da presença, não é? Do pensamento conservador, também da assistência permanente que requer recursos, nem sempre nós progressistas é que estamos organizando esses territórios. Agora, que eles estão organizados para sobreviver à barbárie, ao genocídio, a gente percebe que reage o tempo todo. Então, o que falta é a presença do nosso setor organizado politicamente disputando esses espaços políticos. Eu fico por aqui. Acesse o QR Code que aparece aí na sua tela para acessar todos os nossos conteúdos. O Central do Brasil volta amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.